Tudo bom, povo? Meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? E, por favor, me indiquem. Que eu tô com esse negócio da NASA aqui que eu comprei no camelô e nunca se sabe. Vocês estão me ouvindo? Digam, por favor. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Vamos fazer uma live hoje com a Camila Guiar, pré-candidata a vereadora em São Paulo. Um papo muito legal. Deixa eu ver se ela já está por aqui para eu convidar. Eu sempre essa destreza, que eu nunca sei onde apertar nesse treco aqui, né? Vocês já sabem. Né? E agora que eu já tô perdida? Não é isso. Também não é aqui. Tampouco aqui. Achei. Vamos lá. As pessoas estão entrando, hein? Continuem entrando, não desistam. Oi, Denilson. Camila, você está entre nós? Não estou te achando. Ah! Vamos lá, acho que é isso aqui. Pediu para participar e vocês me desculpem. Oi, querida. Oi, Camila, eu sou muito tonta com esse negócio Bom, me de sinto em live. casa, Eu então. confundo as pessoas que precisam ser convidadas, eu não sei onde apertar, aí eu tiro os comentários, eu me Bom. sinto assim muito boomer mexendo nesse negócio. Me sinto em Muito casa. antigo. Agora me sinto em casa, porque Tudo eu não bom? sou diferente. Deixa só aqui, ó, Só sempre, meu isso. Deus do céu. Aqui, tá certinho, né? Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar Não, aqui. prazer é todo meu. A Camila é pré-candidata a vereadora em São Paulo. A gente está começando a entrar no período aí das candidaturas se colocando, né? A gente vai ter eleição, sabe-se lá quando, provavelmente em novembro, essa Isso mesmo. confusão está estabelecida. Teve uma alteração do calendário. É. E a gente vai conversar sobre a importância das mães na política institucional. Isso mesmo. Porque, efetivamente, a gente, assim, vereadores, deputados, etc., e todos que estão lá, eles são pessoas que representam interesses e parcelas da população. Mulheres mães são absolutamente subrepresentadas e a gente precisa se fazer, a gente precisa se colocar, né? Porque se a gente não falar, não, já está comprovado que não vão falar por nós nem colocar as nossas demandas. Então, eu estou trazendo a Camila aqui para a gente conversar como é que funciona, quais são as dificuldades que ela está enfrentando, para ela fazer o jabá dela também, é isso, vamos em frente. Mas é verdade, né? As pessoas têm que colocar que vieram. É verdade. Metade do caminho já está trilhado, que é mãe, é entendedora das questões, e a gente está aqui batendo papo. Camila, por favor, se apresente, que eu falo. Antes de eu fazer isso, vou pedir licença um pouquinho, que eu tô com um problema técnico aqui, bem rapidinho. Só vou inverter o negócio e eu já volto. Eu vou pedir a solicitação para você Tá de novo. bom. Peraí um pouquinho, que eu fiz uma coisa aqui. Tudo bem, eu faço o quê? Eu fico parada. Fica aí, peraí, que eu já volto. Deus, e agora? Está tudo bem. É um problema técnico. Que significa. Ah, entendi. Ela vai trocar o perfil. Então, se vocês quiserem colocar perguntas, o tema é Mães na Política Institucional. Podem escrever aí, que à medida que eu conseguir ler, eu vou tentando trazer para o debate.
Obrigada, Nayara. Ah, agora foi. Pronto. Agora deu certo. Não tô falando. Deu certo. Tô aprendendo Tá esse ótimo. negócio. Tá ótimo. Sua imagem tá boa, seu som tá Ei, ótimo. que bom. Então tá bom. Bom, Manda ver. vou me apresentar para vocês. Então, eu sou a Camila Guiar. Eu sou mãe de 2 mulheres. Minha filha mais velha tem 16 anos, Luísa, e a Laura tem 6 anos. Eu trabalho com parto humanizado. Então, eu sou doula. Tenho uma militância muito querida, muito afetiva pelo SUS, muito por conta da minha trajetória, né? Então, quando eu me aproximei da humanização, havia ali um espaço no qual a gente não encontra mulheres como nós, né? Então, pensar... porque o espaço da humanização, ele é meio... elitista, né? A gente tem uma cena elitista. E aí pensar que tudo que a gente aprendeu sobre humanização do parto, mas num contexto mais amplo, né? Amplo, pensando no Humaniza SUS, tudo que os pesquisadores do SUS providenciaram com essa preconização, foi muito bem aplicado, e isso não é ruim, mas a dinâmica da saúde suplementar deu conta de estabelecer esse serviço, né? Então, a gente, quando pensa um pouco em impacto humanizado, vê essa experiência muito distante das classes populares, né? Da realidade de quem é pobre, exatamente. É super, né? Então, pensar... É outra coisa, né? Exatamente. Então, pensar que a gente tem mecanismos importantes para ampliar e garantir o acesso a uma assistência humanizada dentro do SUS para as mulheres, foi para mim a grande motivação que eu tive logo quando a Laura nasceu, e eu, então, mudei a minha atuação profissional. Então, eu atuo mais ou menos há 5 anos. Você era o quê? Desculpa te cortar. Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, e aí eu trabalhava, eu sempre gosto de falar nesse espaço da mediação de conflito, porque eu fazia gestão de relacionamento com o cliente. Então, trabalhei muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, então meu primeiro trabalho foi um trabalho doméstico, e depois fui mudando a atuação, e aí nos últimos anos, antes de estar na humanização, eu trabalhava nessa dinâmica, né, no mundo corporativo e tudo mais. E aí a Laura nasceu num parto domiciliar, então esse parto domiciliar, ele teve uma construção muito marcada em esforços, porque quando eu me aproximei, né, óbvio que eu já tinha um contexto de aproximação com isso, porque durante a faculdade eu cursei Sociologia e Política, então as temáticas de gênero, relações sexuais e reprodutivas, e pensar em tudo que orbita na existência da mulher, isso sempre foram temas importantes para mim. E aí a humanização aparece dentro desse contexto, né? Mas eu me via muito distante de ter a possibilidade de viver essa experiência, porque tinha um recorte, né? Um recorte de classe. Se você não tiver um rim para entregar para alguém, você não tem parto humanizado, a verdade é essa. E aí, você tem que ter pelo menos 10 mil reais para começar a brincadeira. E aí, esse lugar, que acho que um pouco marca na minha trajetória de bater as portas mesmo, né? Eu tive mulheres muito importantes que me acolheram muito dentro das perspectivas que eu apresentava. E foi possível, então, para mim, construir essa história e passar por esse processo. Então, eu tive a Laura com 2 parteiras aqui em casa. E a experiência de experimentar... Onde é aqui em casa? Na freguesia do UOL. Tá, eu não conheço nada, mas as pessoas com certeza devem saber que eu sou do Rio. Verdade. Então isso significa para as pessoas. Eu estou aqui na zona noroeste de São Paulo, então
Tá. A gente brinca que são os bairros do outro lado da ponte, né? São os bairros que estão na periferia. Uhum. E aí era muito discrepante mesmo, né? Porque a gente tem uma localização. Então, as clínicas de humanização muito em regiões mais nobres, né? Então, na Vila Madalena, tinham várias... É uma coisa muito importante da gente pensar que um dos primeiros impeditivos se dá no acesso à informação, né? A gente não tem esse processo de informação pulverizado para todo mundo. Então, teve um esforço individual grande em conseguir encontrar as pessoas e perguntar como é que eu faço. Mas, gente, não é possível que só as mulheres com recurso financeiro podem experimentar isso, está errado, né? Então, um pouco desse engajamento foi acontecendo. Eu pude ter acesso a esse nascimento respeitoso, porque quando a gente fala de humanização, é muito importante pensar nessa perspectiva, né, do cuidado respeitoso e de um cuidado de proteção para a saúde dessa família, dessa mulher que está nascendo, né? É respeito ao corpo da mulher, né? Que é uma coisa que é negada para a gente sistematicamente, no parto também. Exatamente. Olhar, é uma pessoa tendo um filho e ela tem que ser respeitada, ela e essa criança. Então, quando a gente vai olhar, né, você... para as histórias que as mulheres periféricas, sobretudo as mulheres negras, vão trazer, é uma experiência de, ainda que tenham tido um parto normal, mas um parto muito violento. Então, horroroso. A violência obstétrica muito marcada e ela tem uma... E as mulheres não têm nem noção de que aquilo que elas passam é violência obstétrica, porque é uma coisa que já vem... A essa altura já vem de gerações. Exato. Tipo, se as nossas avós ainda tiveram parto com parteira, mas nossas mães, nossas tias, toda essa geração anterior foi violência obstétrica pura. Minha mãe conta do meu parto e ela fala umas coisas assim, e ela fala super natural. Falei, mas mãe, tipo, teve fórceps, teve aquela manobra que te empurra, teve tudo isso, teve tudo que não presta. Teve pique, teve tudo. E ela fala normal, todo mundo daquela geração teve e ainda tem parto assim. E nem se dá conta como isso é violento. E quando a gente vai pensar por que tem uma cena obstétrica tão violenta, a gente vai olhar para esse lugar do controle do corpo feminino, né? Isso é estrutural, muito bem pensado, não é à toa. Não é... Quando a gente tem essa prática constante, não é a falta de informação. Sair de uma experiência de parto respeitosa e positiva fortalece a gente naquilo tudo que a gente já carrega, né? Nesse lugar potente que a experiência de ser mulher traz consigo. Então, não à toa, é preciso uma grande resistência para acessar esse lugar. E eu sempre falo muito que a gente, em algum momento, precisa sair só da resistência e avançar, né? Então, pensar que o processo do parto é um processo absolutamente político é muito importante. Que a gente se organizar e se unir para garantir esse acesso universalizado a todas as mulheres é um processo político muito transformador, que dá conta da gente ampliar o nosso repertório para as outras coisas que virão, né? Sobre o que é essa criança estando no mundo, como é que esse mundo nos acolhe como mães, como é que a gente tem os espaços cerceados por conta da maternidade, e a política não faz desse lugar diferente. Então, quando a gente fecha os olhos, né? Você sabe que eu tenho um texto, eu ainda nem coloquei lá aí no Insta, porque vai dar muita brigaiada, e tem dia que eu não estou com vontade assim, de sair brigando com todo mundo, só com pouca gente. Que fala justamente sobre a questão da cesárea. Sobre o preconceito que você tem dentro dos discursos humanizados sobre mulheres que fazem cesárea, que cesárea não é parto, não sei o quê. E uma das coisas que eu pontuo, que algumas coisas que eu pontuo são as seguintes. Primeiro, que eu acho uma sacanagem você pedir para uma mulher grávida ter que ficar no desespero que ela fica quando ela descobre que ela vai ter um parto horroroso. E ela passa 9 meses desesperada, procurando um obstetra que presta, procurando um hospital, tentando planejar uma maneira de... Sendo que se ela não tem dinheiro, cara, é horrível isso que eu vou falar, mas dificilmente ela escapa. Por mais que o médico fale, não,
Eu vou respeitar o seu momento. A bicha vai fazer 38 semanas, ele vai fazer uma ultrassom, inventar uma história e vai meter ela e vai enfiar essa mulher na vaca. Você vai, assim, muitas mulheres fazem e é isso que vem levando a discussão para frente. Mas é sacanagem pedir para uma mulher de 39 semanas ter que ficar brigando. É muito difícil. Completamente fragilizada, com medo do que vai acontecer. E o médico fazendo chantagem emocional, dizendo que a criança vai morrer e que vai acontecer uma desgraça, e o marido na cabeça, e a família na cabeça, todo mundo falando isso. Ela já não tem dinheiro, já não sabe como é que vai chegar no hospital, já não sabe como é que vai sair do hospital. São tantas coisas na cabeça, porque uma coisa é esse parto bonito, que você, né, fica lá, aí entra no carro, vai pra maternidade, aquela coisa lindona, faz unha antes, faz cabelo, aí você fica 2 horas. Isso existe, mas, gente, 90% da história de parto das mulheres não é essa, não. É uma coisa horrorosa, né? Uma experiência. Pelo amor de Deus, vamos, né? É uma experiência de medo, é uma experiência de dor, em que ela entra por dentro do hospital e fica completamente animalizada ali. O resto da humanidade dela vai abaixo porque é um momento de extrema fragilidade. Quando tem uma criança tentando descer pela sua vagina abaixo, você está num momento de extrema fragilidade, você não consegue fazer nada. Tudo que você tem para fazer é tentar fazer com que aquela criança saia dali o mais rápido possível. Eu fico pensando que essa história de como é que o parto vai se apresentar, ela começa nessa construção do pré-natal, e pensar, eu mando para todas as famílias que eu atendo uma série de referências, de leituras e de coisas que são importantes para ampliar esse repertório, mas eu mando uma cartilha do SUS, que é uma cartilha do SUS que já tem alguns anos, de uma gestão que estava mais focada, né, nesse processo de emancipação do serviço público, e é uma cartilha super importante que vai dar uma percepção e um ponto de partida importante para a mulher ter repertório para passar por esse processo, né? Então, a gente pensar que essa construção da conscientização, ela não se faz ali na hora do parto. Por isso a militância é tão importante, porque a gente vai dando conta de ampliar as referências dessa mulher para que ela reconheça o fortalecimento que ela já tem em si, e dê conta de passar por esse processo. Então, pensar nesse lugar da elaboração do plano de parto, de entender se tem acompanhante, se não tem. Então, né, dentro dessa dinâmica de atendimento do SUS, a gente tem que fazer uma série de confabulações para garantir que essa mulher esteja menos exposta a um espaço de práticas violentas. Porque ainda que o SUS tenha escrito de maneira absolutamente robusta as práticas da humanização na saúde e no SUS, e é incrível, a gente tem um problema de estrutura, né? Então, quanto mais repertório popular todos tivermos para tomar conta desse serviço, tomar para si esse serviço, mas a gente começa a ampliar a garantia desses direitos, né? A gente vivia um tempo muito... Tem que voltar a ser uma coisa de mulheres para mulheres. Eu acho a figura da doula uma coisa fabulosa e importantíssima, porque, assim, vou abrir um pequeno parêntese para falar muito rapidamente sobre a minha história de parto. Eu, antes de eu engravidar, por um acaso, eu vi o renascimento do parto. Por um acaso. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei chocadíssima, porque quem não tem filho não tem a menor ideia de que a sua primeira grande batalha como mãe é conseguir parir decentemente, sem violência. Sem correr risco, né? Muito longe de ser rica, mas muito longe mesmo. Falei, caralho, tô fodida. E algum tempo depois, eu me engravidei e eu estava trabalhando e tal, consegui uma excelente médica humanizada, consegui ter um parto humanizado, que até terminou em cesárea intraparto, e no final lá, né, junto com a cesárea, tirou o rim, porque eu paguei, na época eu trabalhava e tal, e junto com reserva, todo um esforço, etc. Né? Enfim. Pega a reserva de uma vida, vai lá e paga. E
Mas, enfim, mas o que o que eu queria dizer com isso é, isso foi algo que eu comecei a pensar e já comecei a elaborar e a entender antes de eu engravidar. É isso. O tema do parto, ele tem que ser um tema de qualquer mulher que cogite em algum momento da sua vida ter filhos. Porque é política não é pública, uma né? coisa. E, inclusive, que se ela não tem filho, é um ótimo momento para ela conseguir trabalhar isso, porque ela não está ali com toda a atenção dela voltada. Pedir para as mulheres que são mães, principalmente mães de filhos pequenos, ter que botar sua energia nisso é muito complicado. Porque você não vai conseguir. É por isso que a gente é tão abandonada, porque a gente geralmente só cai no problema quando o filho nasce. E aí o filho está ali, você não consegue resolver nada, você só consegue criar a criança. A gente tem muitas urgências, né, para dar conta, né? Sim. Muitas. E é abandonada institucionalmente, muitas vezes abandonada pelo companheiro. Abandono é uma situação sistêmica para a mulher depois que ela tem filho. Exatamente. A gente fica muito vendida, não consegue dar conta. Por isso que, assim, até o que eu falei, a gente precisa ter pessoas pensando isso institucionalmente. Exatamente. Eu acho muito importante isso que você está falando, porque no meu entendimento, na experiência que eu tive contato com excelentes profissionais, com pessoas incríveis. O movimento de humanização tem realmente conseguiu muitos avanços, tem um discurso bacana, mas é uma coisa que precisa atravessar para baixo. Sim. E a gente não vai conseguir fazer nada se não passar pelo SUS. Tudo começa e termina pelo SUS. Eu sou apaixonada pelo SUS. É isso mesmo. Que é um sistema maravilhoso, que as pessoas cagam e usam o tempo inteiro. E que ele tem, como você disse, muita coisa lá dentro já pronta, já organizada, mas completamente sucateado. As pessoas também não fazem milagre, além de muitos vícios e etc. Exatamente. Por isso que eu fico pensando nisso, né? Que ampliar esse repertório político de toda a população, sobretudo das mulheres, para que elas entendam que existir cotidianamente na estrutura que a gente existe, nas condições que a gente experimenta aqui no Brasil, é um ato político da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. A gente não tem um recorte específico de quem é que deve fazer política. A gente experimenta isso hoje, mas não deveria ser assim, né? Então, pensar que as pessoas, num lugar do imaginário, não entendem que é absolutamente importante e desejado que mulheres, mães, estejam nesses espaços e que tragam a sua sabedoria cotidiana para construir respostas efetivas, porque a gente está num lugar de produção de resposta, é tão importante, né? Entender que esse afastamento da política, ele não nos fortalece, ainda que seja essa política que está aí agora, que não representa, né, pessoas que têm um olhar para esse espaço da construção coletiva, para esse lugar do fortalecimento popular. A gente está vivendo a destruição disso tudo. E é importante que a gente reconheça em figuras populares e comuns de que isso pode ser feito por essas pessoas, né? Porque a gente não recebeu uma diretriz nesse sentido. Então, quando a gente vai pensar em políticas públicas da saúde, em sua grande maioria, olhando para esse governo, então, agora, a gente vai ver que as diretrizes que atravessam a existência e o corpo feminino não são produzidas por mulheres. E se existem mulheres nesse time, não são mulheres que têm a compreensão absoluta do quanto desafiador as questões de uma existência do ponto de vista emancipadora, né? De você, então, não só esse processo de ter uma ampliação de cuidados entre mulheres, mas você instruir sempre por esse lugar de uma informação muito contundente, de que as mulheres precisam ser preparadas para estarem em todos os espaços. E que não é só a normalização, quando a gente vai pensar em legislações ou coisas, né, pensando um pouco nesse lugar do ambiente político, de diretrizes que já vão contar
que é importante, que os partidos têm que ter um percentual de mulheres, e que e todo mundo vai, então, falando, não, a gente está avançando, isso já virou até lei, mas isso não está internalizado. Tanto não está internalizado que a gente não tem mulheres expressivamente nesses espaços, né? Elas não acompanham esse lugar que, por conta de muita luta e muita conquista, foi alcançado, mas que ele não reverbera na sociedade. Então, a gente... É muito louco isso, né? Então, eu vejo assim, primeiro, só fazer uma pontuação sobre quando você falou sobre as práticas médicas. Uhum. Eu sempre percebo, a gente sempre tem que levar em conta como tudo que a gente pensa em termos de ciência, termos de medicina, são práticas, pensamentos e posturas de homens brancos, né? E ricos. Exato. Porque gente preta, gente pobre não está, infelizmente, lotando as cadeiras de medicina Muito. e produzindo ciência e produzindo saberes que têm a ver ali, que reverberam uma realidade que se conhece. Exato. Então, a gente fica muito refém disso. E isso também acontece na política. Eu acho muito perigoso a gente achar que ter sei lá quantos % de cota é vitória, quando isso é concessão. Porque não está As mulheres, internalizado, né? as mulheres são ensinadas que o lugar dela é o ambiente doméstico, servindo aquele homem, que o lugar dela é sendo como esposa do político. Exato. A gente aprende que nós não temos uma capacidade de pensar por nós mesmas e de pensar soluções para a nossa própria realidade. E temos, né? E mesmo aquelas que se arriscam encontram um ambiente muito hostil. E aí eu queria um pouco que você falasse da sua experiência de tentar se enfiar nesses meandros que são extremamente também brancos, ricos e misóginos, porque os partidos que a gente tem hoje é uma concepção de capitania hereditária, assim, sabe? Louco. O negócio começou lá e foi só desmembrando, e essa galera ainda está por aí. Isso mesmo. E entrar é furar a fileira mesmo. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como mulher negra, assim, como representante sabe, assim, do final da escala da cadeia alimentar, né? Porque o acúmulo de opressões que cai sobre o corpo da mulher, sobre o corpo negro, sobre o corpo periférico, é uma coisa única, forma um combo, um megazord de opressão muito único. Isso mesmo, Mas que também forma uma potência, uma subjetividade muito única. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que você meter o dedo na cara lá dos caras para você conseguir entrar nesses ambientes. O que eu fico pensando é que esse movimento interno, né, que eu tive para, então, participar desse pleito, eu nunca participei de nenhum processo eleitoral, não tenho uma trajetória de militância interna em nenhum partido. É óbvio que eu sempre tive uma identificação com pautas progressistas, então eu sou uma pessoa que voto desde os 16 anos, eu sou defensora mesmo desse direito conquistado, e aí nunca na minha trajetória, eu tô com 40 anos agora, eu nunca senti a necessidade, a urgência de estar nesse papel, né? Então, não participei de eleições anteriores, isso não estava posto, mas face a tudo que a gente está experimentando, o que eu acho mais importante é a gente instituir uma referência e uma reflexão absolutamente importante para mulheres como eu, de que a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive na política institucional, né? Pensar que esse lugar do conhecimento que a gente cotidianamente produz, ele pode ser refletido também nesses espaços, né? Ontem foi muito engraçado você me falar isso, porque eu tive uma pergunta nesse sentido, né, na verdade, me colocando uma questão se eu não tinha medo de adentrar para esse processo, sabendo tal qual como é que esse ambiente é composto. E aí a gente vem dessa minha experiência de ser no mundo, nunca foi fácil.
Foi Quem fácil. fala perguntar para uma mulher negra se ela tem pênalti comigo. Passa um dia na minha vida. Entende? Então a gente. E aí eu respondi que, na verdade, não tenho, nunca nem me ocorreu isso. Óbvio que não sou uma pessoa ingênua e nem olho a política com nenhum romance. Mas acho que é mais do que chegada a hora da gente estar, sim, nessa disputa, e estar nessa disputa partindo de onde a gente está partindo. Então, falando um pouco da minha pré-candidatura, é uma pré-candidatura que se faz com essa dinâmica importante de ampliar essa força da base popular, de se aproximar desse processo. Uma campanha sem dinheiro, uma campanha sem nenhuma expressividade midiática. Eu não sou uma pessoa conhecida, então eu tenho óbvio, um lastro com todos os lugares que eu andei, as comunidades mulheres todas que me acompanham, mas eu não sou aquilo que as pessoas entendem como uma pessoa que tem um bom processo estabelecido para, então, estar nessa trajetória, porque as pessoas entendem que esse universo, ele parece ser muito distante ou inalcançável para mulheres como eu. E aí, eu acho que é muito importante a gente pensar de que quando se tem a experiência de vivência que o meu corpo apresenta, né, que tudo que eu trago em mim, eu sou um reflexo de muitas pessoas que são produtoras do seu conhecimento. A gente, quando encampa esse processo e vai se colocar para, então, estabelecer com a população uma reflexão de um fazer político contrário a isso que está estabelecido agora e sempre esteve em grande medida estabelecido no Brasil, é para a gente só lembrar outras mulheres como eu de que sim, a gente pode. A gente pode estar em Sim. todo lugar. A gente pode estabelecer todos os diálogos. A gente produz muito conhecimento, ainda que seja um lugar invisibilizado por uma sociedade que, sim, cotidianamente nos massacra, mas que a gente está e que a gente não vai sair. Então, fico pensando que esse lugar de se colocar nesse processo tem muito a ver com esse olhar para tantas mulheres que estão aqui comigo e que estão... É uma campanha formada majoritariamente por mulheres mães que nunca fizeram isso, né? Que não tem um histórico de militância em outras campanhas, que não estão jogando esse jogo há muitos e muitos anos. A gente está produzindo com o nosso fazer, né? Com o nosso fazer, saber que está posto, porque a vida também não nos deu escolhas diferentes. Então, a gente está muito nesse diálogo da resistência, mas a gente tem que avançar. Não dá mais só para resistir. Então, um pouco de estar nessa empreitada e estabelecer esse processo da pré-candidatura num contexto em que as pessoas falam assim, você não tem dinheiro, você não dá para você, né? O mais importante é deixar um registro de que outras mulheres como eu vão olhar e falar assim, alguém fez isso aqui uma vez, que não tem a ver só com o objetivo final da gente conseguir ocupar, porque a gente vai ocupar, né? Assim, se a gente for olhar para como é que já nesse pleito as candidaturas de mulheres periféricas têm aparecido, isso já dá um ânimo, né? Então, eu não quero ser única em nenhum lugar, eu quero, inclusive, ver cada vez mais e mais e mais incontáveis mulheres, até a sociedade dar conta de normalizar isso. E de ninguém ficar achando, nossa, que aberração, porque Uau, que ingênua, né? Que fantástico! Eu fico pensando que o meu compromisso nesse fazer político tem a ver com essas, não só com essas mulheres que estão construindo isso comigo, estou falando de mulheres que eu nem conheço, mas que me inspiram muito por conta dessas trajetórias de tantas andanças que já fiz por aí, todas as mulheres absolutamente comuns que eu já tive o privilégio de acompanhar nessa trajetória da maternidade, que elas possam olhar e falar assim, todo mundo pode fazer isso e esse lugar nos cabe porque a gente tem muito a agregar, né? Então, pensar na complexidade que é ser mãe,
ser, sobretudo, né, uma mãe negra, periférica, a gente tem muito a contribuir. Não é possível Sim. não é possível que as pessoas olhem essa perspectiva pelo lugar do esvaziamento, né? E a gente tem que permanecer nesse jogo até que isso seja normalizado. Mas eu acredito também que isso é uma estratégia. Essa intimidação velada, esse jogo de baixar, de minar a confiança do outro. E eu diria nem que seria por medo. Não acho realmente que homens, eles nem cagam pra gente, eles acham que a gente nem existe enquanto ser humano. Mas é importante manter as mulheres no lugar, né? Tipo, essas malucas abusadas estão achando. E eu acho perfeito isso que você está dizendo, principalmente no sentido de que a gente precisa fazer volume, porque nós somos muitas. Somos muitas, não é? A questão é que a gente precisa conseguir se mover e fazer volume. Assim, Mesmo. é aquela coisa da andorinha que não faz verão. A nossa grande fraqueza é que a gente fica muito isolada pela maternidade. A gente vive num contexto urbano que não permite mais que a gente tenha uma convivência mais gregária com outras mulheres, que a gente sente ali no alpendre e fique conversando e compartilhando vivências e descobrindo, mas você também está vivendo essa violência? Não, se tiver qualquer problema, você bate lá em casa, se esconde lá, não fica passando isso sozinha, não. Me empresta um quilo de açúcar para eu não ter que pedir dinheiro para aquele filho da puta do meu marido, porque eu vou botar ele para fora de casa. Mas porque são assim. Gente, eu sou pobre, eu sei como é que é. É assim que a gente vai se virando. É incrível. E a gente, cada vez mais por uma questão de organização urbana, do trabalho que suga o ectoplasma da gente, tem que ficar trabalhando 28 horas por dia, a gente vai ficando cada vez mais isolada, a gente não consegue mais conversar e falar, vamos lá, vamos todo mundo, vamos junto, você toma conta das crianças que a gente vai lá, a gente está cada vez mais. A rede hoje, ela oferece um pouco isso, a gente precisa desesperadamente sair do campo da performance e entrar um pouco mais no campo da verdade, em que a gente, né, que a gente fala, gente, as coisas que estão acontecendo. Isso que eu tô falando, quer fazer parto humanizado é lindo, tem 10 mil reais? Não, então tá fodida, não vai fazer. A gente precisa passar por outros caminhos. Exato. Eu não vou encher o saco da mulher que é pobre e ferrada porque ela caiu na cesárea. Porque, e aí? Se ela escolheu a cesárea, eu vou deixar ela 40 semanas desesperada, sofrendo, para tentar conseguir uma coisa que dificilmente ela vai conseguir se ela não tiver uma rede, não tiver um apoio, não tiver a sorte de ter uma doula que vai lá brigar por ela. A gente pensar que esse lugar, né, do fortalecimento do repertório e da aproximação das mulheres nesse contexto de se organizar para garantir e avançar nos direitos é tão importante que você falando isso me fez, né, um pouco dessa história da cesárea, de um pouco desse fla-flu que rola, né, das mulheres que tiveram necessidade ou que escolheram uma cesárea, né, é um papo super longo, assim, que tem muitas nuances, mas eu me lembrei muito de uma mulher que conheci e que ela teve uma vida de trabalhos domésticos e ela trabalhava para uma família naquela ocasião que fornecia o básico de direitos para ela e que ela conseguia até pagar um plano de saúde mediano e ela engravidou e ia ter o bebê. E aí ela escolheu desde o início, não era a primeira gravidez dela, ela tinha experiência de 2 partos muito violentos, e ela escolheu desde o primeiro momento que ela teria uma cesárea, que, né, ela tinha conquistado esse direito de então ter uma cesárea. E aí, ouvindo aquela mulher e entendendo quais eram os movimentos internos que ela tinha para ter aquilo tão bem concretizado nela, foi muito simples de entender que ela, numa frase única, ela disse assim para mim: olha, você imagina, eu vou chegar,
vou marcar o dia, vou internar, vou lá, eu tomo anestesia, depois eles operam, eu vou para o quarto e eles trazem o bebê trocado para mim. É nesse lugar que a gente está falando. Uma mulher que só É um lugar de serviu. sensação de Não, segurança. e uma Porque mulher. quando você vai. Uma mulher que só serviu a vida inteira, que a mãe dela servia, que a avó dela servia. Para ela, é tão perverso o que a gente faz com as mulheres periféricas, que por isso que esse debate sobre a legislação da Janaína Pascoal foi uma coisa tão no lugar do absurdo, porque você virar para uma mulher que teve uma história de submissão, uma história de violência, uma história de ser uma existência subjugada, e em algum momento ela inclusive era um parâmetro na família dela de que ela poderia ter uma cesárea num hospital particular, era uma ascensão para ela. E quando ela diz, social, é a ascensão social. E quando ela diz assim para mim, eu não vou ter que fazer nada, porque é uma mulher... Não vou ter que fazer nada, não vou ter medo, vou entrar, eu sei o que vai acontecer. Porque quando uma mulher pobre entra para um hospital público para ter filho, ela não sabe nem se ela sai viva daquilo ali, gente. Porque uma mulher que tem esse histórico de submissão e de servir e limpar todo o tempo para todo mundo, saber que vai entrar no quarto, vai chegar uma comida lá que alguém fez para ela, um bebê que alguém trocou para ela. Ela vai descansar. Eu vou descansar Veja, depois que o bebê nascer. É muito importante a gente ter essa sensibilidade de fazer uma construção de discurso que seja pautado nas experiências reais dessas mulheres. A gente tem um sistema absolutamente opressor, né? E aí virar para essa mulher e falar para ela assim, mas não, você está perdendo um direito importante de garantir o seu protagonismo. Não passa Você está cometendo uma violência com seu filho. Não passa por aí, né? A gente precisa entender que o problema estrutural é tão grande que a gente lá na base precisa dar conta dessas mulheres terem experiências seguras e respeitosas para que uma mulher não precise ter uma escolha como essa. Uma escolha que a gente está falando e a gente, né, que está no meio sabe o quanto os números são agressivos se pensar em morte materna, qual é a história da epidemia da cesárea, mas a gente não dá conta de fazer isso se não olhar para toda a composição social que existe no país, né? Então, olhar esses fundamentos é importante. Que eu tenho um debate muito duro com essa noção de escolha, principalmente para mulheres pretas, pardas e pobres. Porque você escolheu uma situação de profunda violência e violência não tão profunda, isso não é escolha, isso é redução de dano, é estratégia de sobrevivência, que é o que essas mulheres, o que a gente faz o tempo inteiro. Você não está escolhendo, nossa, será que eu quero parir em Paris ou será que eu vou parir em Washington, D.C. para ter um americano? Não é isso. Você está escolhendo onde você vai se ferrar menos, é outra coisa. Muitas famílias... Isso não é escolha. A gente pensar, né, nesse importante olhar das realidades que estão postas e a gente conseguir articular saídas possíveis. Eu luto todos os dias para que as mulheres não tenham que fazer escolhas de redução de danos. Eu vivo esse momento agora, as famílias, né, em sua maioria que eu atendo estão nesse contexto, mas a gente luta cotidianamente para que isso um dia se minimize ou deixe de acontecer. Exatamente. Mas o que está posto para que escolhas agora... passem a ser coisa, sabe, uma coisa real. O que está posto agora... Agência real. É você entender. Então, assim, eu vivo essa experiência, né, de pensar qual é o obstetra que pode ir lá ou atender aquele pré-natal de graça, porque o pré-natal no SUS às vezes não tem data, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem que garantir que essa mulher está fazendo um acompanhamento minimamente bem aplicado. Eu preciso bater na porta de uma parteira que tope acompanhar o trabalho de parto em casa, até a hora de ir para o hospital, para garantir que tenha uma boa
uma boa técnica, né, no sentido de entender como essa mulher tá, como esse bebê tá, e fazer esse trabalho multidisciplinar para ampliar a proteção dessa mulher e a experiência positiva. Então, ir para o Sul sabendo que quais são as possibilidades que estão lá nos aguardando. E aí a gente se ajustar e se organizar para dar conta de ampliar a proteção dessa mulher, né? Isso não devia ser assim. A gente devia fechar os olhos e ir, mas não é. Então, uma vez que não é assim, a gente tem que se articular e dar conta de garantir o acesso a direitos dessa mulher, né? Então, esse processo é um processo emancipatório, porque a gente não está falando de assistencialismo, né? Eu gosto muito de marcar isso. Quando você vai trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica, emocional, uma série delas, ou todas elas juntas, você não está partindo da premissa assistencialista, porque senão não adianta nada. Sim. Você precisa fazer porque esse é o trabalho que você tem que fazer, mas você precisa organizar essa mulher para um processo emancipatório, para que ela entenda que essa articulação se deu por um Estado que não funciona. Então, como não funciona, a gente tem que fazer esses arranjos e saber que sim, tem que fazer o Estado funcionar. Exato. E como é que a gente faz o Estado funcionar? Ocupando a institucionalidade. A gente precisa dar conta de providenciar essas orientações e conseguir fazer com que o Estado apresente as respostas que a gente internamente já formulou, que a gente já sabe o que a gente precisa dar conta de fazer e como é que a gente organiza esse processo, porque a gente sente cotidianamente o outro lado dessa versão. E aí, nesse processo, ele precisa ser um processo de construção de saberes. E dessa mulher alcançar isso, do quanto ela tem saberes para apresentar ao mundo. Porque isso não nos contam. E aí a gente fica ocupando um lugar que não nos cabe, que é esse lugar da distância dos espaços de poder. Então, muito dessa trajetória, né, de pensar por que essa pré-candidatura existe, ela existe sobretudo para estabelecer um espaço de emancipação. Isso é muito importante. Maravilhoso, estou apaixonada por você. Ai, querida, estou tão feliz de a gente estar conversando. É tão importante. Eu estou encantadíssima. É muito importante. Estou encantadíssima, porque eu acho importantíssimo. É exatamente o tipo de coisa que eu acredito. Porque o que acontece? Quando a gente, às vezes, faz um trabalho muito virtual, como eu acabo fazendo, que é a produção de conteúdo, difusão de conteúdo, que o que me resta fazer aqui nos meus recursos? Eu trabalho disputando consciência. É isso. Fala, gente, não é assim, é desse jeito. É disputando consciência com uma série de dogmas e pensamentos que levam a gente para um estado de alienação muito perigoso. Mas a gente precisa também aparelhar. Exato. A gente não pode pensar no Estado como uma entidade abstrata, né? Como uma coisa que está flutuando sobre nós, o Estado. Não, gente. Quando a gente fala o Estado, a gente está falando da gente ocupar as instâncias públicas que estão aí. A gente está falando de escola, a gente está falando de hospital, a gente está falando de uma série de serviços que existem. E agora está tudo sucateado, está tudo uma merda, mas assim, em algum momento que já foi bom, a coisa estava indo tão bem, estava tão organizadinho, várias políticas para a mulher, várias políticas para a criança. Eu não vou falar, senão eu choro de desespero. Mas a gente tem muita coisa para trazer de volta até, não é nem construir, é trazer de volta, resgatar, botar para funcionar. E a gente tem que entender, conhecer o que existe, a gente tem que aparelhar os lugares, isso toda a gente hora. tem que ocupar esses espaços. Sabe, tem que meter o dedo na cara de algumas pessoas e colocar aquilo que a gente acha. Quando a gente está pensando... Ninguém... Fala, desculpa. Imagina, quando a gente está pensando, né, nesse lugar, quando você diz isso mesmo de... Tem muita coisa, e eu falo isso constantemente também. Tem muita coisa muito boa que já foi pensada, produzida e que está aí sucateada, né? Não precisa inventar a roda. Muita gente não precisa. A gente fala essa expressão toda hora. A Dani, que é coordenadora do nosso projeto político-pedagógico, sempre na primeira reunião falou isso. Gente, a gente está aqui, esse monte de mulherada aqui reunida, a gente não está inventando a roda. Tem um monte de gente que caminhou aí um montão.
produzir um monte de coisa incrível e que a gente vai dar conta de proporcionar que isso seja trazido para a aplicabilidade mesmo, né? Então, pensar que esse processo que a gente está aqui discutindo não é um processo só de resistência, eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque parece que quando a gente fala resistência, a gente está num lugar só de evitar... Tá parado resistindo, né? De sucumbir. E não é isso, né? A gente precisa, sim, por conta do nosso contexto, a gente tem que resistir, mas a gente tem que avançar. A gente precisa... Mas avançar também é uma forma de resistir, gente. É ocupar espaço, como sabe? É que nem aquela brincadeira do cabo de guerra, sabe? É puxar para um lado, é puxar para o outro. Avançar também é uma forma de resistir. Você tem que ocupar, sabe? A gente está no momento de catar esses cacos que foram quebrados, tentar colar da melhor maneira possível e continuar caminhando. A gente tem literalmente um Estado para reconstruir. Tem mesmo. Tem. Sabe? Políticas públicas que foram muito boas e que conseguiram avanços muito bons, assim, perfeitos. Não, mas a gente saiu de um momento de aperfeiçoamento para um momento de reconstrução. Exatamente. Acho que esse lugar, né, do lamento de um progresso que estava ali se apresentando no sentido da gente ter discussões mais elaboradas de políticas públicas que estão, de fato, focadas em estabelecer um pesquisa, muita coisa efetivo, né? Esse processo tão desigual em tantas, as mulheres elas são marcadas por absolutas desigualdades em todos os sentidos. Quando a gente tem um espaço de produção para esse enfrentamento e deveria estar nesse lugar. Agora vamos aprimorar tudo isso aqui que a gente conseguir dar um pouquinho de equiparação, né? Um pouquinho a gente tem de onde partir. A gente teve um desmonte. E aí agora precisar ir lá e recuperar, né? Tem uma frase que a gente atribui a Dworkin, que é uma teórica feminista, mas ninguém tem muita certeza se foi ela que falou mesmo, que é quando a gente tem uma crise, as primeiras pessoas a perderem direitos são as mulheres e as crianças. Isso é um fato observável, verificável, reproduzível. A gente... Primeiro, mulheres e crianças primeiro é uma mentira. São as primeiras a se ferrar. São mulheres e crianças, primeiras a se fuder. E é exatamente o que vem acontecendo. A gente... Historicamente, a maneira como a gente é educado e a vida que nos é posta é tudo muito difícil mesmo, é tudo muito duro, mas a gente não tem muita opção a não ser fincar o pé e nos reunir e tentar fazer assim, essa barreira de contenção que avança. É isso, que avança. Precisa ter essa... Que avança. Né? Ficar parada chorando também não vai adiantar, porque ninguém vai vir nos socorrer. Os homens não vão vir nos socorrer, na verdade, são eles que estão nos empurrando para o abismo. É isso mesmo. E de uma maneira muito consciente. Sim. Muito consciente. E observável, não é? Tipo, essa louca com mania de perseguição. Gente, vai ver as estatísticas, sabe? Não precisa conversar comigo, não. Liga a televisão, olha aí o que está acontecendo com as mulheres. É isso. A gente, quando vai pensar... Um apocalipse acontecendo com essa pandemia, as mulheres se ferrando. Quando a gente vai olhar exatamente para esse contexto da pandemia e pensa agora, eu falava há pouco com uma amiga que trabalha num serviço de assistência a mulheres em situações de violência, o quanto os números triplicaram por conta uma crise humanitária do confinamento, né? Então, mulheres que já estavam... Há muitas coisas para a gente dar conta de fazer essa construção em alguns sentidos e reconstrução em outros, né? E a gente tem repertório para fazer isso. Por mais que a gente não encontre as situações mais favoráveis para dar conta de apresentar essas respostas, mas a gente as tem, né? É muito, muito, muito importante que a gente não se perca disso, que a gente olhe sempre, cotidianamente, para esse lugar do protagonismo que a gente tem
todo esse lugar de massacre em tantos sentidos que a gente experimenta, ele não acontece alheio a um processo inteligente e estrutural. Porque... Tem um negócio que eu pensei agora que eu acho muito importante, que existe uma armadilha na ideia de empoderamento, como ela está sendo feita agora, que ela é uma armadilha para as mulheres no seguinte sentido. O empoderamento existe se ele é coletivo. Que poder! É que nem, eu não sei se vocês lembram uma cena que rola muito meme daquela série Game of Thrones, que a rainha, ele fala assim, não, conhecimento é poder. Aí a mulher chega para os guardas e fala assim, corta a língua dele. Aí depois ela recua e ela fala, poder é poder. Porque poder é isso, é você dizer, faça e a coisa acontece. E mulheres não têm poder, a gente não tem poder de nada. A única maneira da gente chegar nesse lugar é como uma força coletiva potente. É isso. Não existe empoderamento fora da coletividade. E nos é vendido a ideia que empoderamento é uma força individual, que vem de dentro, que vai fazer você se sentir linda. Não! Isso é mais uma ideia liberal para transformar empoderamento numa maneira de você continuar mostrando bumbum na internet. Não! Empoderamento é uma força coletiva que faz com que mulheres em conjunto, porque individualmente a gente ainda não... É isso, a gente não é presidente de quase país nenhum, não ocupa as casas legislativas ainda, não faz as leis, não faz nada. Então a gente coletivamente consegue chegar nesse lugar para a gente conseguir ter força de dizer, muda isso, faz desse jeito. Fora disso, esse empoderamento em que você simplesmente se sente muito bem, isso é só a sua estima melhorando um pouquinho. Você não está empoderada, você não está mudando nada. Não, esse processo não é individual, né? Para mim, isso é absolutamente... É um princípio, né? Não tem como ser. Por isso que digo, né? Ainda que, em razão do nosso processo eleitoral, vai ser a minha cara, né? Lá na história da efetiva eleição, esse processo só se dá assim porque a gente tem uma organização eleitoral que nos exige dessa maneira. Mas ele para mim, é impossível construir uma proposta de alteração política sozinha. É impossível. Ou a gente consegue, de fato, cada vez mais se estruturar e se organizar coletivamente, ou a gente não vai dar conta de avançar nas transformações que a gente sabe que são urgentes, né? Esse lugar do fortalecimento individual não faz nenhum sentido. Ele só, inclusive, nos desmobiliza. Faltam 2 minutos. Eu já quero te agradecer muitíssimo. Muito obrigada. Já quero convidar para a gente bater mais papo sobre outros assuntos, porque... Vou adorar. Não, mesmo que ninguém assista, a gente bate papo. Eu gosto muito de conversar com você. Adorei. E queria muito que você desse seus recados finais para a gente encerrar aí, antes que o Instagram derrube a gente. E a gente fique sem um encerramento decente. Vou agradecer muitíssimo a sua generosidade em me conhecer, em a gente conseguir alcançar, né? Bater esse papo para mim tão importante. Eu saio sempre muito fortalecida nessas experiências, porque a gente olha mesmo e tem certeza de que não está sozinha. Tem muita mulher pensando assim. Entender que, por mais atípico que esse processo eleitoral vá se apresentando agora, a gente precisa tomar posse dele. A gente precisa acompanhar os debates. Esquisito ou não, tem que botar a pata. A gente precisa acompanhar os debates, construir junto, identificar as pautas que nos dizem respeito e fazer essa soma coletiva para, então, alcançar esse espaço que, para mim, é a única resolução mesmo, que é de uma emancipação popular sólida, contínua e persistente. Esse projeto não é para agora. Esse projeto, talvez eu nem veja o que vai dar, né? Já estou com 40 anos, mas vem os nossos, vem as nossas. A gente precisa começar e manter esse lugar fortalecido. Então, a gente se envolver no debate político é urgente, super importante. Tá bom, 15 segundos. Muito obrigada, querida. Estamos juntas, todo apoio que for possível, você conte conosco aqui, conte com... Muito obrigada a todo mundo que apareceu.